Melhor hora não podia ver. Se, se havia crise, ninguém sabe onde ela está. As nuvens se dissiparam e o Bahia de Anderson, né, tem um desenho bem confortável aí para dar uma estabilizada, para dar uma acalmada e para pelo menos virar o turno com essa margem, né? Tentar segurar essa margem aí, que é uma margem muito boa para se trabalhar, uma margem de 7 pontos para o quinto colocado. Sim, Fred, ganhar vem sempre em boa hora, né? E o Bahia tem conseguido a maior parte do campeonato, mesmo sem apresentar um futebol convincente, o Bahia tem conseguido os resultados durante a maior parte da competição, né? E hoje, mais uma vez, foi assim. O Bahia contou hoje com o Henderson, mas não na beira do campo, né? Essa é uma curiosidade. Henderson esteve no estádio, mas como ele não foi regularizado a tempo, ele acabou ficando nas cabines e conversando via rádio com o seu auxiliar que estava na beira do campo. O Bahia, veja bem, o Bahia venceu o jogo e eu não vou dizer aqui que foi injusto, que o Bahia não mereceu. O Bahia foi muito eficiente nas chances que teve, tá? Mas foi um jogo, eu diria que no todo, ruim do Bahia, né? O primeiro tempo, inclusive, que foi quando o Bahia marcou os 2 gols, o Bahia teve muita dificuldade de sair com a posse de bola da defesa para o ataque. Nas 2 oportunidades que ele conseguiu sair, ele acabou marcando os gols que deram a vitória hoje à noite, né? Mas assim, eu tô começando a me convencer de uma certa forma de que mesmo com esse futebol ruim, regularmente ruim, jogo após jogo, eu diria assim que o jogo convincente do Bahia na Série B, o que convenceu de verdade foi o contra o Londrina, que veio para Salvador muito aberto, muito ingênuo, e acabou levando uma goleada na Fonte Nova. Mas fora isso, o Bahia mostrou sempre alguma insegurança, no mínimo, para não falar em mau futebol. Hoje, o primeiro tempo foi assim, tá? O Bahia teve muita dificuldade. Mesmo quando o Brusque não pressionava a saída de bola, o Bahia não conseguia sair com a bola dominada do campo de defesa para o campo de ataque. E, ao mesmo tempo, o Brusque, quando tinha bola, ele não conseguia criar muitas chances e quando criava, no primeiro tempo, teve dificuldade de acertar a meta, né? Então, o primeiro tempo, apesar do Bahia ter sofrido com algum sufoco e a maior parte do tempo a sensação de que o Brusque poderia criar uma oportunidade de gol, isso aconteceu durante a maior parte do primeiro tempo. Quando o Bahia marcou o segundo gol, já no finalzinho do primeiro tempo, eu estava implorando, pelo amor de Deus, por intervalo chegar, porque o Brusque rondava a área e sempre com o Bahia dando espaço. O Bahia teve muita dificuldade na marcação, especialmente do lado esquerdo, que foi onde Mugni esteve a maior parte do tempo na fase defensiva e onde Matheus Bahia estava, né? E o Bahia sofreu bastante defensivamente por esse lado. E no momento em que Mugni inverteu, o Bahia também sofreu do lado direito, onde estava André. Então, Mugni, já dá para ver aqui que ele fez uma partida defensivamente ruim. Sem a bola, ele teve muita dificuldade de acompanhar os laterais do Brusque, né? Mas assim, o Bahia, mais ou menos aos 13, 14 minutos, o Bahia conseguiu sair do campo de defesa para o campo de ataque, pelo lado direito, com o André, né? E aí houve triangulação. Isso é muito importante a gente falar, né? Com o Guto eu sentia um pouco falta disso, né? E hoje, mesmo sendo o primeiro jogo, eu já vi alguns indícios de que o Bahia pode buscar um jogo apoiado de melhor qualidade, né? Quando o André recebeu na lateral direita, se aproximaram Daniel, né? E Mugni. E eles
trocaram passes, a bola chegou a Daniel levantou na área, e aí um outro detalhe, além de Rodallega e Rildo, estava Rezende na grande área, né? Rezende, volante, ele até chegou a comentar isso em uma entrevista no pós-jogo, né? Ele falou que a possibilidade de ir ao ataque ocorre a partir do momento que o Bahia tem Patrick como primeiro homem, né? Ele ao lado de Patrick, ele acaba tendo mais liberdade para subir e pisar na área. E foi isso que aconteceu. Quando o Daniel cruzou na área e Rildo cabeceou forte, o goleiro rebateu e encontrou de frente com ele Rezende, que colocou a bola para o fundo da rede. O Bahia abriu o placar entre 13 e 14 minutos do primeiro tempo, né? Essa foi a primeira grande chance de perigo do Bahia no primeiro tempo. Antes, o Bahia teve um chute de longa distância de Rildo, né? Mas assim, o goleiro defendeu com muita facilidade. E nessa primeira grande chance, o Bahia acabou marcando o primeiro gol. E depois disso, você pode imaginar, não, o Bahia baixou as linhas e conseguiu se defender com qualidade. Não, o Bahia continuou dando muito espaço, né? O Bahia deu muito espaço e o Brusque não teve qualidade técnica, na verdade, para construir chances melhores, chances mais claras, de frente para o gol, para conseguir empatar o jogo, né? Mesmo assim, ficou circulando próximo da área, incomodando, e eu, como torcedor assistindo, temendo, né? Temendo que a qualquer momento, em uma bola levantada, ou então um lance de disputa entre o zagueiro e o atacante, houvesse um pênalti, o tempo todo esse risco. Tanto é que quando chegou aos 45 minutos e surgiu os acréscimos, né? Para 48, eu falei, meu Deus do céu, acaba logo esse primeiro tempo, né? E nessa fase final do primeiro tempo, a gente via o Bahia errando saída de bola o tempo todo, especialmente e curiosamente, e eu digo já, porque curiosamente, com o Matheus Bahia, né? Ele estava errando bastante as puxadas de contra-ataque pelo lado esquerdo. Mas acontece que entre 46 e 47 minutos ele consegue sair, né? Engana bem o marcador da primeira linha do Brusque, passa por ele e encontra livre Rildo, né? Rildo ataca o espaço vazio e toca para o meio da área, encontrando o nosso atacante que não marcava gols há algum tempo, o Hugo Rodallega, e finalizou muito bem, uma bola que quicou perto dele. Não sei se foi intencional ou se foi acidental, mas a bola pegou um pouco acima do pé. Eu fiquei na dúvida também, eu fiquei com certa dúvida entre o pé e o tornozelo, e a bola chegou ao ângulo do goleiro do Brusque. O Bahia marcou o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, o que, sem dúvida nenhuma, dá uma tranquilidade maior para o segundo tempo, né? Porque, assim, no primeiro tempo, a sensação que qualquer torcedor do Bahia tinha, que qualquer pessoa que estivesse vendo o jogo tinha, é que a qualquer momento o Brusque queria empatar o jogo. Quando o Bahia abre 2-0, aí alivia um pouquinho, né? Porque, por mais que se diga que 2-0, aquela conversa antiga, né? 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é muito mais. 1-0 é muito mais perigoso, né? Quando você faz 2-0, o negócio alivia um pouquinho. E a gente viu isso no segundo tempo. No segundo tempo, o Bahia conseguiu sair com melhor qualidade, né? O Bahia criou mais chances. O Bahia talvez não tenha sido tão eficiente como foi no primeiro tempo, né? Que chegou 2 vezes e marcou 2 gols. Mas o Bahia conseguiu sair, incomodou, criou chances, né? E fez um segundo tempo um pouco melhor. Ainda assim, no lado defensivo, o Bahia sofreu. E aí apareceu Danilo Fernandes, né?
Danilo Fernandes fez uma partida segura, muito boa, e garantiu o 0 no placar. Né? Ele garantiu o 0 no placar do lado do Bahia. O Bahia não sofreu gols porque Danilo Fernandes esteve uma boa noite hoje em Brusque. Mas assim, defensivamente o Bahia seguiu dando muito espaço. Patrick não esteve uma boa noite. Mugni defensivamente não esteve uma boa noite. O meio-campo do Bahia, como um todo, não foi feliz. Né? Talvez eu salve aí Rezende, e que tem sido regularíssimo. Né? Talvez o jogador mais regular do Bahia nessa Série B, Rezende. Talvez ele escape dessa crítica hoje. Mas Mugni e Patrick foram mal, principalmente, e acabaram dando espaço, muitas vezes, para que o Brusque chegasse. Só que o Brusque esbarrou numa falta de qualidade técnica. Né? Se o Bahia teve competência para acertar um cruzamento no primeiro tempo, o goleiro rebate e o volante estava ali para fazer o gol. E no segundo gol, o Bahia teve ainda mais competência, né? Do seu lateral esquerdo, acertar um drible, acertar um passe para Rildo cruzar nos pés de Rodadiega. Né? E isso é competência, não é sorte. Não é sorte. O Bahia viveu alguns momentos de acaso e tal, mas o Bahia teve competência hoje para marcar seus gols. O que o Brusque não teve. Teve chances, teve espaço, teve oportunidade, não conseguiu marcar os gols. Né? Não conseguiu marcar os gols. E eu estava aqui conversando antes da transmissão iniciar e comentaram que o Brusque criou dificuldades para o esporte na ilha. E aí eu cheguei a comentar, eu não vi o jogo, mas eu imaginei o seguinte, veja, o Brusque foi pelo empate na ilha. Né? Foi pelo empate. E o esporte tinha a obrigação de criar chances. Essa não é a melhor qualidade do esporte. Né? O Bahia hoje viveu a situação inversa. O Bahia foi quem esteve com as vezes mais baixas e o Brusque foi quem esteve obrigado a sair. A campanha do Brusque é toda marcada por pontuação fora de casa. Pois é. Ele é muito melhor fora do que dentro de casa. Em vários jogos, Sequer chutou em gol durante o primeiro tempo. E não foi só um jogo, não. Alguns jogos, zerou. Passou o primeiro tempo zerado em chute a gol. Na Barra. Hoje. Só um númerozinho aqui, só exato do Brusque atualizado. O Brusque, jogando fora de casa, ele tem... São 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, com 5 gols marcados e 10 sofridos. Jogando em casa, o Brusque tem 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 5 gols e 5 gols marcados e 5 sofridos. Ou seja, a falta de ataque do Brusque, ela é geral, na verdade. O time tem menos de 1 gol por jogo dentro de casa. Desses 2 números, dentro e fora de casa, acho que o que mais pesa é justamente esse, que é o que caracteriza a campanha dele até aqui. Não é que ele tem um dos piores ataques do campeonato, mas mas não é algo que tipo, o time faz gol em casa e não faz fora. Ele, na verdade, não faz em canto nenhum. Ele tem menos de 1 gol por jogo, jogando tanto em Brusque quanto fora de lá, do Augusto Bauer. Pois é, e hoje, mais uma vez, o Brusque teve uma dificuldade enorme de acertar a meta. Né? No primeiro tempo, finalizou 6 vezes e apenas uma foi na direção do gol. E teve posse de bola, teve espaço. Não foi falta de espaço. O Bahia não esteve uma noite em que marcou muito bem. Não foi esse o caso. Não foi esse o caso. O Brusque foi incompetente para criar chances claras e para marcar gols. Né? Muito incompetente. Enquanto o Bahia, nas poucas chances que criou, no primeiro tempo, nas chances, em 100% das chances que criou, o Bahia marcou gols. Né? Eu estava vendo aqui o Bahia, no primeiro tempo, o Bahia finalizou 4 vezes e as 4 foram no gol. Né? Foi um chute de Rio de fora da área, meio do gol, ele encarou. O lance do primeiro gol foram 2 finalizações na meta 3 e o segundo gol na meta 4. Foram as 4 finalizações do Bahia no primeiro tempo. Né?
e todas no gol, todas na meta, 2 gols. Né? Já no segundo tempo, o Bahia até finalizou mais vezes, porque como eu comentei aqui, o Bahia conseguiu sair mais. O Bahia encontrou os caminhos com a bola para furar a primeira barreira de marcação do Brusque. Né? E o Bahia conseguiu sair um pouco mais. Não que fosse do interesse do Bahia sair muito, tá? O Bahia, já no segundo tempo, o Bahia privilegiou segurar o resultado. Né? Mas, ainda assim, o Bahia conseguiu sair melhor e ter algumas chances para marcar até o terceiro gol. Enquanto isso, defensivamente, o Bahia seguiu dando muito espaço e Danilo Fernandes salvando a equipe. Eu achei assim interessante que na coletiva após jogo, o treinador interino, que agora me fugiu o nome, o auxiliar de Anderson, ele fez o que eu não estou acostumado a ver os treinadores do Bahia fazendo, né? Ele simplesmente falou que o futebol do Bahia foi insuficiente hoje. Né? O Bahia venceu o jogo e ele reconheceu a importância que foi vencer hoje. O Bahia abre 7 pontos do 5º colocado. O Bahia tem um próximo jogo que, apesar de ser muito difícil contra o Grêmio, é em casa. Né? E esse resultado tem muito valor, mas ele enxergou deficiências no Bahia hoje. E isso é importante. A crítica, a autocrítica, não perder a criticidade é fundamental para que você possa melhorar, para que você evolua. Né? E o que eu estava vendo aí, não só com o Guto Ferreira, mas nos últimos anos do Bahia, era sempre uma tentativa de blindagem. Não, tá tudo bem, vencemos, isso é que importa, sabe? E isso é uma coisa que eu acho muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Hoje, aí, Luiz Fernando Flores, aqui o pessoal do chat falando. Hoje, Luiz Fernando Flores foi muito sincero e muito, muito verdadeiro, não só com a imprensa, mas a torcida que estava ouvindo. Né? O Bahia teve problemas e o Bahia precisa corrigi-los. Né? Existe um trabalho a ser feito aí para que o Bahia evolua e consiga resultados com um pouco mais de segurança. Né? E consiga com um pouco mais de frequência. Porque eu não acredito em resultado frequente sem método. Né? No acaso, não existe frequência no acaso. Tá? O Bahia precisa de método, o Bahia precisa de futebol seguro. E aí eu não estou falando de ser ofensivo, de ser defensivo. Qual é o método? Não me importa tanto. Eu quero que tenha método para que o resultado seja frequente. Né? E eu vi um sinal hoje na coletiva de Luiz Fernando Flores de que o Bahia está preocupado com isso. Né? Jogar um melhor futebol, um futebol mais seguro para garantir resultados com mais frequência. Isso é fundamental. E o mais importante é que hoje, no curto prazo, o Bahia conseguiu mais 3 pontos. Né? Isso é fundamental.